18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, desde a tua casa de oração para todos os povos, onde espíritas, católicos, judeus, onde famosos, anônimos, pobres, ricos, onde pessoas sem religião têm te buscado e têm tido experiências contigo. Eu peço ao Senhor por esta pessoa que se sente abandonada, esquecida pelos seus próprios familiares. Esta pessoa que talvez nunca teve um pai, uma mãe presente, irmãos próximos, nunca teve amigos. Esta pessoa que vem enfrentando problemas, traz problemas, mas o problema em si não é a causa, mas sim a ausência de vitórias. Ele não tem vencido, superado os problemas. E isso faz ele se sentir frustrado, irritada, desacreditado de si mesma, da vida, até do Senhor. Tem gente que não crê que o Senhor existe. Mas assim como o Senhor entrou em Jerusalém, triunfando sobre tudo e sobre todos, entra na vida desta pessoa que diz: Deus, se o Senhor existe, entra na minha vida. Me dá um sinal. Então usa esta água, meu Senhor. Consagra este copo com água. E aí, no hospital, em casa, no presídio, no carro, no trabalho, não importa o lugar que ele esteja, não importa quem ele seja, dá este sinal agora. Arranca esse vazio, essa angústia, esse pensamento de morte, essa dor que não foi diagnosticada, esta pessoa que tem dificuldade para respirar, que está sendo vítima desta pandemia, porque perdeu um ente querido, perdeu o trabalho, perdeu a empresa e outros perderam a saúde. Usa esta água, pois eu a declaro consagrada em nome de Jesus. Beba, meu amigo, participemos juntos e tenha aí agora uma experiência com Deus. Meu Pai, que neste domingo, quando esta pessoa toque com este ramo, com o seu ramo, no altar, que o Senhor venha lhe dar sinais, abrindo os caminhos, as portas, protegendo o seu lar, a sua família. As portas do Templo de Salomão estarão abertas e de todos os templos da Universal, para que esta pessoa, neste domingo de Ramos, vá e toque com o ramo no altar, que será consagrado à Santíssima Trindade, para que o Senhor triunfe sobre a vida de todos. Esta alma aflita, esta alma ferida, será sarada, curada, liberta e salva. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Daiane, eu tenho 28 anos, sou vendedora. Eu nasci em Alagoas, no interior de Alagoas, onde eu fui criada pelos meus avós. A gente passava bastante dificuldade, onde ter o arroz e o feijão era alegria, motivo de alegria. Eu lembro da minha infância, que eu era uma criança triste. Eu tinha um vazio dentro de mim, eu olhava para as crianças da mesma idade que eu e eu via que elas tinham uma estrutura de um lar, tinha pai, mãe, e era algo que eu não tinha. Quem olhava para mim não sabia que eu era uma pessoa triste, uma pessoa perturbada que ouvia vozes, os pensamentos que eu tinha suicida, e eu tentei suicídio. Eu lembro que eu tinha um perfume e eu peguei aquele perfume, quebrei no chão, e já era de madrugada, ninguém estava vendo, e eu tentei cortar meu pulso.
E eu sei que eu chorava, meu Deus, por que que isso acontece comigo? Por que que eu sou desse jeito, eu sou diferente? Tem algo de errado comigo. E foi onde, assim, a minha avó falou para minha mãe, e a minha mãe, assim, ficou desesperada. Ela me levou no psicólogo, eles me passaram remédio, eu tomei remédio, mas aquele remédio me fazia tão mal, que eu lembro, assim, que eu tomava o remédio para dormir o dia todo. E quando eu acordava, eu só queria chorar. Então, eu vim para São Paulo e foi onde tudo piorou. Foi onde eu conheci as baladas, eu comecei a beber. Em uma balada dessa foi onde eu conheci o meu marido, que na época era meu namorado. E a gente começou a se envolver, né? Só que era um relacionamento totalmente conturbado. Então, eram muitas brigas, onde aconteceu até da minha parte, assim, com ele, agressão, onde a gente foi numa festa e eu bebi muito. Então, eu bati nele. Não tinha, era algo assim que me fazia ser aquela pessoa de dupla personalidade. Uma hora eu estava bem, outra hora eu não estava mais, eu já começava tudo de novo e eu não sabia mais o que fazer. Então, foi onde ele, assim, em meio a toda essa turbulência, toda essa situação, e vários convites que a mãe dele, a irmã dele fez para ele ir para a igreja, então ele falou, eu vou para a igreja, eu vou dar uma oportunidade. Então, ele foi para buscar por nós, até que um dia ele decidiu terminar comigo. Ele falou, não dá mais certo, você vai seguir sua vida, eu vou seguir a minha. E eu não entendia, eu achava que ele tinha outra pessoa. Eu olhava para ele, eu falava, você tem outra? Ele, não, eu não tenho, é Deus. Porque Deus já estava fazendo a mudança na vida dele. E eu tinha ódio, tinha raiva do pastor. E o pastor estava cuidando dele. Era o mesmo pastor que cuidava dele. E eu olhava para ele com o pastor com maus olhos e falava para ele, esse pastor que está fazendo você, querendo que você termine comigo. Então, o pastor ele chegou até mim e ele conversou comigo. E ele se apresentou e ele falou por que que o Luan, que é o meu marido, por que que ele estava daquela forma. Que, na verdade, era o Espírito Santo. E que eu teria que permitir que o Espírito Santo fizesse morada dentro de mim para que a minha vida viesse mudar. Então, naquele dia, até então eu não participava das reuniões, eu ficava com o olho aberto. Naquele dia eu fiz uma oração para Deus, eu não sabia orar. Mas assim, eu falei, meu Deus, eu vou dar uma oportunidade para o Senhor. Se o Senhor mudar a minha vida, eu fico aqui para sempre. Mas assim, o que eu não sabia é que não era eu que estava dando uma oportunidade para ele. Na verdade, ele que estava me dando uma oportunidade. Então, foi onde eu cheguei para o pastor e falei, pastor, ainda continua, eu continuo com esses pensamentos. Eu sei que ainda falta algo em mim. Ele falou, falta o Espírito Santo para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa realizada, para tudo na sua vida dar certo. Se você quiser ser uma pessoa completa, você precisa do Espírito Santo. Então, eu lembro assim que eu estava fazendo o propósito, foi até no jejum de Daniel. E eu eu fiz daquele jejum a minha oportunidade. Foi o meu primeiro jejum de Daniel na igreja. E eu lembro que numa reunião de quarta-feira, eu estava lá buscando o Espírito Santo, eu tinha me preparado. Eu fui para a igreja com a minha melhor roupa, eu tinha feito jejum, eu estava em espírito de oração ali para receber o Espírito Santo. Não foi fácil. E a minha jornada na igreja, na Universal, também não foi fácil. Né? Quem olha, talvez olhe assim e fale, a mudança foi de uma noite para o dia. Não, não foi. Demorou. Mas assim, quando o Espírito Santo ele veio, eu tinha certeza dentro de mim. Naquela quarta-feira, onde eu busquei a Deus com todo o meu coração, com todo o meu ser. E o Espírito Santo ele veio sobre mim. Veio aquela certeza, sabe? A certeza de que ia arrebentar. Tudo que eu fizesse ia dar certo. Porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E foi incrível. Naquela noite, assim, a paz. Foi a certeza que nasceu dentro de mim. E a partir de aí veio cada vez mais o desejo de me dar para Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus e de fazer a obra de Deus e ganhar almas para Deus. As minhas atitudes, elas foram mudando. A partir daquela quarta-feira, as minhas atitudes mudaram.
né? Eu já não queria saber, eu já tinha largado as amizades, mas assim, eu queria estar ali com Deus, eu queria me dar mais para Deus, ser mais de Deus. Hoje, graças a Deus, assim, uma vida totalmente abençoada. Nunca imaginei construir uma família porque eu não tive essa estrutura de uma família. Mas Deus, Ele me deu uma oportunidade, né? O meu relacionamento, Deus, Ele restituiu. Nós noivamos, casamos, fizemos tudo de acordo com a vontade de Deus, que esse foi o passo principal para a gente receber o Espírito Santo, foi a gente largar tudo, largar o que a gente fazia de errado e começar a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, nós casamos, nós tivemos uma filha, hoje nós assim temos uma família abençoada, acima de tudo, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo que está dentro de mim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito completa. A Iris carregava esse grande vazio, não foi apenas por não ter tido seus pais presentes. Ela não enxergava o futuro. Ela que chegava ao extremo de ficar medicada e dopada com esses medicamentos fortíssimos, receitados pelos psicólogos, para tentar controlar aqueles ataques que ela sofria, que ela tinha. Nada disso foi possível mudar, nem realizar a Iris, mas sim o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o único capaz de transformar aquela criatura em uma esposa, em uma mulher, em uma nova criatura. Essa é a palavra. Você sabe que quando Lúcifer, que era o príncipe, o anjo de Deus, está escrito em Ezequiel 28, comandava os céus, né, os anjos, ele causou uma rebelião e conseguiu arrastar consigo até essa parte dos anjos. Ele foi persuasivo, ele iludiu, ele enganou, ele mentiu. O Altíssimo foi obrigado a expulsá-lo, bem como os seguidores dele. Daí o porquê a terra tornou-se sem forma e vazia, com a presença desses anjos rebeldes, e hoje também se torna vazia e sem forma a vida das pessoas que rejeitam a Deus. Esses espíritos entram no corpo e habitam na mente, no coração, e fazem dessas pessoas, a exemplo da Iris, depressivas, viciadas. Meu amigo, a sua vida tem sido sem forma e vazia ou tem sido transformada e cheia do Espírito Santo? Prepare-se para receber das mãos do Senhor Jesus, representadas pelo altar do Templo de Salomão, o pão e o suco de uva. No domingo de Páscoa, dia 4 de abril, você vai então pegar do altar estes elementos e participar da Santa Ceia, da decisão para entregar a vida velha, como a Iris, que entregou tudo aquilo para receber o Espírito de Deus. No encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, estaremos ministrando essa reunião. Se até lá estivermos ainda em fase de restrição, uma fase de restrição estrita, e você não terá como participar presencialmente, você então participará desde a sua casa. Mas passe pelo Templo de Salomão para obter, pegar o pão e o suco de uva para você e a sua família participar da Santa Ceia, no domingo de Páscoa, em casa, caso não seja possível participar presencialmente aí na Igreja Universal. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel, pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Fiquei com depressão por conta de dívida, não tinha, olhava para um lado e para o outro, não tinha como pagar.
Aí aumenta os juros e acaba aquele valor que era um valor, acaba duplicando o valor. Eu sou a Regina, trabalho como autônoma com vendas de imóveis atualmente. Eu sou da Bahia, morava na Bahia, então eram muitos irmãos. A minha mãe tinha muita dificuldade em nos dar as coisas. Às vezes eu queria alguma coisa, ela não tinha condição. Então meus irmãos que moravam aqui em São Paulo, trabalhavam e que me dava. E aí eu fui crescendo, né, com 16, 17, já entrou dentro de mim aquela vontade de não querer depender e querer trabalhar. Procurava, mesmo lá, sendo cidades pequenas, não é desenvolvida. Mesmo assim eu comecei a trabalhar numa loja lá, não ganhava tão bem, mas já era alguma coisa, né? Já tinha vontade de crescer. Aí eu falava para minha mãe, não, eu quero ter o meu dinheiro, comprar minhas coisas, poder comprar um perfume. Às vezes até isso ela não conseguia nos dar, porque era muita gente e ela não tinha como, né? E aí eu vim para São Paulo, morar com meus irmãos, querer um futuro melhor, estudar, fazer faculdade. Cheguei aqui e coloquei em prática. Era assim, tudo que eu queria eu conseguia, mas nada, não dava continuidade e nem rendia. Até trabalhei no banco, e era bom o salário, só que não era como se fosse nada, como se tivesse um saco realmente vazio, como se tivesse furado. E nada rendia. E é tanto que o banco libera aquele limite especial, né, o cheque especial, e eu ia usando, achando que era o meu salário ainda, continuava usando. Quando eu ia ver, o extrato já estava negativo, ou seja, nunca dava para nada. E consegui a faculdade também, quando chegou no último semestre. Não queria dar mais continuidade, porque não sabia como ia fazer para pagar, porque não ficava com dinheiro, fiquei com depressão, por conta de dívida, não tinha, olhava para um lado para o outro, não tinha como pagar. Eu ficava puxando os extratos, como que eu gastei? Aí aumenta os juros e acaba aquele valor que era um valor, acaba duplicando o valor. E vendo um sonho, né, ser jogado de água abaixo também, porque já ia trancar. No último semestre, que estava para concluir, foi uma luta muito grande. Então, aí eu trabalhava, era no Tatuapé, uma agência, e tinha a igreja do lado. O ponto de ônibus era em frente também, e eu tinha uma calçada, e eu sentava. E aí eles ficavam chamando para colocar o nome para oração, nem isso eu conseguia entrar. E aí eu falei, eu vou hoje nessa igreja. No final do culto, o pastor ele me atendeu. E aí eu falei tudo o que estava acontecendo, né, com a minha vida, e ele me desafiou. E aí, como eu não conhecia nada, nunca tinha, né, ouvido falar, ele pegou uma garrafa de água e a Bíblia. Aí ele falou assim, em um mês, se você obedecer, fizer tudo o que eu estou te falando, e não te acontecer nada, a partir de hoje não acontecer nada, eu vou começar a Bíblia com a garrafa de água. Como eu não conhecia nada, aí eu falei, eu vou desafiar esse pastor. Eu falei, vamos ver se o senhor vai começar a Bíblia mesmo. E aí eu fiz questão de obedecer tudo certinho. No primeiro dia já saiu outra pessoa. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Chegava meia-noite em casa, não dormia. Nesse dia era na sexta-feira, forte. Aí da sexta pro sábado eu acordei 11 horas. Aí eu falei, meu Deus, cheguei já na igreja no domingo, o pastor dormia até 11 horas. Aí ele falou pra quem não dormia, né? E aceitei o desafio de obedecer, ser dizimista. Quando a gente recebeu o primeiro salário, né? Que tinha que dar os 10% e meio a tantas dívidas, já na hora, já fiquei pensando, falei, meu Deus, e vai faltar, porque eu já tô com tanta dívida, né? E devolver os 10%. Mas não, quando começou a devolver, parece que multiplicava. Aquele que aos meus olhos era pouco em meio a tudo que eu estava devendo, só multiplicava, rendia e só prosperava. Todos os meus sonhos, tudo que eu vim da Bahia pensando, eu tenho 27 anos. Já viajei para 3 países fora do Brasil, concluí a minha faculdade, sou autônoma. E tô arrebentando, graças a Deus. Deus tem que, na minha vida, sempre Ele tá em primeiro lugar, em tudo. Hoje eu tenho o prazer de estar em segundo, porque Deus vai ser sempre o primeiro na minha vida. Você quer sucesso profissional, completar a sua faculdade, conhecer outros países?
proporcionar à sua família uma moradia confortável, segura, um transporte, né, bom, digno de um trabalhador, desfrutar do melhor? Se a sua resposta é sim, eu quero, então faça o que fez a Regina. Ela que o que ganhava mal dava para pagar as suas contas, o seu salário era limitado, hoje bem-sucedida, e ela reconhece que o segredo do seu sucesso não é a faculdade, não é ser honesta ou guerreira, porque ela sempre foi. O segredo do seu sucesso está em honrar a Deus em primeiro lugar. Quando honramos a Deus em primeiro lugar, então Ele nos realiza, Ele nos prospera, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 9. Quem honra a Deus dá generosamente aos pobres. Quer dizer, você tem para você e ainda tem para dar aos outros, como estão fazendo os membros da Igreja Universal, agora em meio a esta pandemia, onde mais de 55 mil toneladas de alimentos já foram doadas. Quer dizer, uma coisa é você ter necessidade de pedir, outra coisa é você ter condições de dar. Quem honra a Deus tem condições de dar ao pobre. E a sua bondade dura para sempre, quer dizer, você nunca vai empobrecer, você nunca vai perder. Ele é honrado e respeitado. Você quer ser honrado e respeitado? Então faça o que fez esta jovem empresária, a Regina. Honre a Deus em primeiro lugar e Ele vai lhe abençoar. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Neste domingo, passe aqui pelo Templo de Salomão com o ramo para tocar no altar e levar para a sua casa e abençoar a sua família neste domingo de Ramos. Às 18 horas estaremos dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Por isso, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Zaqueu. Jesus! Desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa.
Mestre, tenha misericórdia de nós. Vão e se mostrem aos sacerdotes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui curado. Fui curado, Senhor. Eu fui curado. Senhor, vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, Senhor. Cremos, Senhor, por favor. Então que seja feito conforme a fé. De cada um de vocês. Meu genro, tudo bem? Depois nos falamos, Sara. Esse é o Messias! Ele ressuscitou Lázaro! Eu vi! Ainda bem que Lázaro não veio. Veja, senhora Miriam. Miriam. Suzana. Sim. Sabe onde poderíamos deixar o jumentinho quando o mestre subir ao templo? Nossa hospedaria tem um abrigo para animais, pode deixar conosco. Ótimo, obrigado. Por nada. Veja, estão todos indo com ele. Assim não conseguiremos fazer nada contra esse homem. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.